Oi, vamos para Histórias de Amor, a nossa 10ª leitura. E eu estava ouvindo agora mais cedo um constelador dizendo que Hellinger nós lemos com o coração e não com a mente. Hellinger não se pode querer entender, porque não é no mental, é no coração. E com o coração eu recebo aqui minhas queridas mentoradas, Denise, Olinda, Andrelina. Muito bom dia para vocês e vamos expandir com o coração. Andrelina, amanhã temos encontro marcado, né? Agora estava me caindo uma ficha aqui, que é preparar a próxima encarnação de forma feliz, alegre e construtiva e criativa nesse curso que nós iniciaremos amanhã. Mas uma das bases para que a gente possa fazer isso é perceber esse campo morfogenético que Hellinger, de uma forma tão sutil e tão generosa, trouxe para a gente, percebendo as leis sistêmicas, né? Todas vocês aqui já se expuseram a esse campo e é muito incrível quando você muda a percepção da vida, né? Dessas leis, da forma como você se relaciona com as pessoas. Com outra mentorada querida entrou aqui, que daqui a pouco estaremos na mentoria avançada, né, Graça? Olá, Andiara. E então estou contando aqui que Hellinger a gente lê com o coração e não com a mente, porque é através do coração que nós podemos perceber a vida e os relacionamentos humanos. E não haveria vida se não houvesse relacionamento. É só através dos relacionamentos que nós vivemos, que nós desenvolvemos, que nós crescemos, que nós tudo. Então, que legal, Graça. Então, essa nova fase é bem legal da mentoria, muito crescimento. Tem duas aqui que já fizeram, a Olinda e a Andrelina, que já fizeram a avançada, e a Andrelina já está indo para o despertar, caminho do despertar, que é a preparação para novos tempos no planeta Terra, e acolher no coração com mais firmeza todos os queridos, ampliar o coração. E Hellinger é uma das fontes que ensina isso com muita propriedade. Eu lembro muito das minhas amigas que tinham facilidade de evidência naqueles momentos que a gente estava com Hellinger, de falar do tamanho da aura dele e quantos metros, né, a aura de Hellinger abrangia. Por isso que você estar junto de um ser iluminado faz essa diferença, porque esse perispírito, né, abrange além do corpo, um espaço maior, e você se sente muito bem, muito tranquila, muito capaz, né? Dá uma capacidade grande, toda aquela sensação de nossa, o que eu estou fazendo nessa vida, ou da dificuldade, será que foi isso mesmo que eu queria? Toda essa dificuldade ela se esvai completamente. Então vamos lá para a página 46, o andamento da vida. Então eu
eu peço que vocês fechem os olhos, se não é muito importante o entendimento, é mais importante realmente receber com o coração Hellinger. Então, histórias de amor e o andamento da vida. Quem toma de seus pais fica pequeno, comporta-se como o pequeno. Quem se comporta como o grande em relação aos pais não toma o que eles têm a dar e posteriormente lhes falta. Quem toma dos seus pais e diz: sim, eu sou pequeno e vocês são grandes, eu tomo de vocês, e depois se vira para passar adiante o que recebeu, neste momento torna-se grande. Se permanecer pequeno, não poderá fazê-lo. Portanto, primeiro pequeno e depois grande. Este é o andamento da vida. E aí eu vou ler novamente o parágrafo passado, que foi no encontro anterior que nós lemos, que é o seguinte: olhamos para frente e passamos a vida adiante como sempre, para nossos filhos, netos, enfim, para as várias gerações posteriores à nossa. Se não tivermos filhos, a passamos adiante de outra maneira, a serviço da vida. A vida nos atravessa e justamente quando nos atravessa, estamos mais profundamente ligados a ela, pois a vida, assim como o amor, flui. Eu achei importante ler esse pedaço aqui para vocês. Agora, perdão, misericórdia e amor. Há alguns meses atrás estive em Israel e visitei a Ben Gurion Universidade com alguns acompanhantes. Lá, um professor que se empenha muito em favor da paz entre os israelitas e os palestinos nos disse: é estranho, se os alemães pedissem perdão aos judeus, os judeus não poderiam dar-lhes este perdão. Ao mesmo tempo, os israelitas estão em Israel à espera que os palestinos talvez os perdoem. Refletir sobre o significado do ato de perdoar alguém. Será que temos esse direito de conceder o perdão? Hellinger fala muito, dessa questão sobre perdão, e eu acho muito interessante a forma como ele analisa isso. Quando imagino o que se passa na alma, à medida que falamos ou pensamos em perdão, sinto que, aí entre aspas, perdão só pode existir em questões pequenas e com reciprocidade. Quando alguém se torna culpado de algo, por exemplo, machucando outra pessoa, então o perdão de maior efeito é silencioso, sem palavras. Na verdade, ele é apenas um ato de indulgência, de esquecer o acontecido. Passamos por cima do ocorrido, agindo assim, o outro sente o amor. Quando sente que eu talvez tenha feito algo que me torna culpado em relação a ele, responderá da mesma maneira, passará por cima e o esquecerá. Esta é uma maneira muito humana de perdoar. Em princípio, trata-se de indulgência simplesmente. Se alguém em um relacionamento falar, eu lhe perdoo, passa-se algo completamente diferente na alma. Quem diz, eu lhe perdoo, ao mesmo tempo culpa alguém de algo. Esse perdão verbalizado separa, não pode salvar um relacionamento, muito pelo contrário, destrói-o. Então essa questão, o que ele fala sobre perdão,
da arrogância e do se sentir grande, porque a gente já estudou, né, que existe uma equiparação entre o dar e receber. Denise ainda não estudou, mas muitas que estão aqui já passaram por essa aula, né, do equilíbrio entre o dar e receber entre iguais. Quando você fala eu te perdoo, você se coloca num lugar maior e não em reciprocidade, não no mesmo lugar. Onde que você, em qual é a única relação que você pode se colocar num lugar maior, se você é pai ou mãe, né? Em relação aos filhos, sim, você é grande e ele pequeno. E mesmo numa empresa, por exemplo, que tem lá a hierarquia por precedência, a hierarquia por competência, etc. Você também existe ali uma reciprocidade. Então você não pode nunca ficar eu lhe perdoo, eu lhe perdoo. Isso é arrogância de você se sentir maior. Então, o que ele fala, né, a partir da vivência dele religiosa, ele foi um padre, né, na juventude não, até mais de 30 anos, 40, uns 35 anos. E quando ele largou então a batina para se casar. E então, quando ele fala em indulgência, né, você simplesmente esquece ali o acontecimento, mas não é esse perdão arrogante. O perdão arrogante entre pares afasta em vez de unir. E a gente aprendeu também que sempre precisa haver a reciprocidade, tanto no bem quanto no mal, né? Então, o que acontece com aqueles que estão dispostos? Se alguém em um relacionamento falar eu lhe perdoo, passa a ser algo completamente diferente na alma. Quem diz eu lhe perdoo, ao mesmo tempo culpa alguém de algo. Esse perdão verbalizado separa, não pode salvar um relacionamento, muito pelo contrário, destrói. Existem ainda algumas situações onde qualquer tipo de perdão é proibido. Por exemplo, tratando-se de assassinato. Precisamos apenas imaginar o que se passa na alma de um culpado quando espera que o perdoemos. No momento em que ele pede e espera perdão, deixa de olhar pelas vítimas. Ao invés de sentir e sofrer com elas por aquilo que lhes causou, olha para si próprio. Quer ser aliviado de sua culpa sem assumir as consequências. E aí ele está falando aqui, né, explicando melhor de que forma que isso acontece, porque na maior parte das vezes a gente está olhando só para a gente. A gente não está olhando pelo que nós causamos ou de alguma forma que o outro nos causou. A gente não está olhando pelo ponto de vista nunca do outro, se colocando no lugar do outro. Tudo nessa questão do perdão tem muito a ver só com a gente. Qual é a minha posição, como é. Quando você olha com amor, e o amor é abrangente, então você pode dissolver, né? Nisso que ele fala em indulgência, há uma dissolução e não esse perdão tão formal. Oi, Gabi, oi, Paula, que bom que vocês estão aqui. O que acontece com aqueles que estão dispostos a lhe dizer, eu lhe perdoo? O que fazem através dessas palavras? Será que têm o direito de agir dessa maneira? A quem compete dar esse perdão? Quem disse? Eu esqueci de escrever o que
eu estou fazendo aqui Histórias de Amor de Bert Hellinger. Deixa eu escrever, porque quem está entrando aqui fica mais fácil de entender, porque não é uma leitura para qualquer pessoa, entendeu? Essa é uma leitura que precisa receber mesmo com o coração. Bom dia, Gabi. Bom dia, Paula. Clébia. Então, quando o perdão... Quem disser algo se posiciona ao seu lado de um poder maior, ou até acima dele, como se pudesse decretar a culpa ou a inocência, ou, em última instância, a vida e a morte. Quando o perdão não é esperado e concedido, a grandeza daquilo que ocorreu permanece intocada. O culpado mantém sua dignidade na medida em que não espera por perdão. E nós respeitamos sua dignidade na medida em que não perdoamos. Ele está entregue a algo maior. Nenhum ser humano pode interferir. É um respeito pela vida, né? Mais um ponto está ligado a esse tipo de situação. Uma grande culpa dá força quando a assumimos e aceitamos suas consequências. Concede ao culpado a força de realizar algo que os inocentes nunca seriam capazes de realizarem por não terem essa força. Portanto, também precisamos olhar para a culpa nesse contexto maior. Eu vou repetir isso aqui, que está tão sublinhado de outras vezes que eu li. Uma grande culpa dá força quando a assumimos e aceitamos suas consequências. Nossa, eu preciso até passar isso para uma mentorada minha, de uma constelação que eu fiz e que eu tinha dito para ela exatamente isso, que foi uma coisa muito grave em outros tempos. E agora eu estou lendo aqui exatamente o que de que forma que o Hellinger fala. Uma grande culpa dá força quando assumimos e aceitamos suas consequências. Concede ao culpado a força de realizar algo que os inocentes nunca seriam capazes de realizar por não terem essa força. Essa é a famosa experiência de vida, né? A famosa assumir a responsabilidade, e aí você cresce. Tá, mas vai assistindo, linda. Boa viagem para você. Vai ouvindo aí enquanto não precisa desligar o celular. Boa viagem, bom voo para você. Portanto, também precisamos olhar para a culpa nesse contexto maior. Depois você ouve, Olinda, esse trechinho aqui, eu vou deixar gravado no Instagram, você ouve, porque é muito importante. Mesmo assim, de certa maneira, podemos nos voltar para aqueles que não podem mais esperar por perdão. Como? Através da benevolência. O que é benevolência? É um movimento do coração e da alma frente a um sofrimento e uma culpa que não podem ser eliminados. Então, fazemos alguns atos de benevolência. Sabemos, porém, que com isto a culpa e o sofrimento não podem ser eliminados. Na benevolência, somos iguais aos outros. Concordamos com a impotência que os envolve e também nos sentimos impotentes. Aquele que é benevolente não julga e não perdoa, nenhum nem outro. Ele apenas está presente, não se coloca acima de ninguém.
Ufa! Como que nós podemos viver dessa forma, hein? Isso é realmente se iluminar, né? Então, vou ler aqui de novo, porque é muito legal isso. Concordamos com a impotência que os envolve, né? Tanto quem é o culpado e a vítima, né? E tudo que ele estava falando para trás. Concordamos com a impotência que os envolve e também nos sentimos impotentes. Aquele que é benevolente não julga e não perdoa. Nenhum nem outro. Ele apenas está presente e não se coloca acima de ninguém. Então agora aqui para mim ficou mais claro. Vê se para vocês aí também ficou mais claro. Que o perdão não pode existir e quando alguém perdoa se torna arrogante, porque quem acha que está perdoando é porque ele já julgou. Se você não julga, não há necessidade de perdão. Se você se coloca como benevolente, você não julga e, consequentemente, não perdoa. Nenhum nem outro. Você apenas está presente e não se coloca acima de ninguém. Olha aqui esse trechinho, que elevação, que expansão de consciência deu em, sim, 2 páginas, uma folha inteira. Incrível, né? Muito, muito incrível. Eu estou aqui vibrando com isso. Caíram muitas fichas para mim. Escreve aí. A Antiara achou que agora fez sentido. Entendeu agora, né? Por que o perdão não faz sentido, né? Isso, Gabi. Muito poderoso, né? Muito legal isso. O que disse aqui sobre o perdão, sobre a negação do perdão e sobre a benevolência, em princípio, disse sobre o amor. Trata-se, porém, de um amor especial. Está além e acima do amor que ainda existe algo. Propositalmente cego. O amor é indulgente e duplamente cego. Quando, por exemplo, um homem encontra uma mulher e eles se apaixonam, ambos são cegos. Quando depois conhecem-se lentamente, ficam cegos propositalmente. Por amor, não querem enxergar algumas coisas e também por serem indulgentes. Podemos agir assim, de um modo geral, quando conhecemos outras pessoas. Cegos, tornamo-nos capazes de ver. Por sermos cegos e indulgentes, vemos mais. Não é bonito movimentar-se pelo mundo, cego e capaz de ver ao mesmo tempo? E como faz bem ao coração. Aqui ele está falando daquela inocência, daquela ingenuidade infantil, só que para quem? Da consciência pessoal. As minhas mentoradas aqui lembram, né? Da consciência pessoal. Mas quando você se dá conta, né? Expande para a consciência coletiva e vê que a existência também dessa grande alma, né, que a todos nos abrange. Eu não sei exatamente como que esse amor fica cego. Ele fala que quando se apaixona, ambos são cegos. E propositalmente depois se tornam cegos e indulgentes. É uma forma também de não perdoar e de automaticamente deixar correr, né? Esse propositalmente cego aqui, isso aqui eu preciso estudar melhor para contar para vocês, porque para mim ficou um pouco nebuloso.
Amor e medo. Muito amor é medo de ser... isso é legal, esse pedaço daqui é maravilhoso. Muito amor é medo de sermos deixados, medos de perdermos a ligação com a família, principalmente a ligação com pai e mãe. Então, uma criança faz de tudo para poder manter essa permanência. Está mesmo, aqui está bem falando daquela consciência pessoal, né? A primeira consciência, entre consciência pessoal, consciência coletiva e consciência espiritual. Muito amor é medo de sermos deixados, medo de perdermos a ligação com a família, principalmente a ligação com pai e mãe. Então, uma criança faz de tudo para poder manter essa permanência, até mesmo pagar o preço através da saúde, da clareza ou da vida. Este é um amor de uma criança pequena, é totalmente cego. Independente do que acontecer neste amor, independente de qual for o preço desse amor, alegra o coração da criança. Oi, Ana Paula, minha mentorada também, daqui a pouco estaremos na avançada. Andiara, eu fui aceitando a diferença entre ambos, mas não de uma forma arrogante, onde você se coloca superior e perdoando, né? Esse que é a questão. Oi, Maricélia, oi, Bruna. Então, a criança, ela paga independente do preço que for, mesmo que o preço seja a própria vida. E assim a gente vê crianças com doenças gravíssimas, morrendo, dando a vida. Por quê? Quantas crianças a gente vê com câncer? Porque elas estão, muitas vezes, carregando a dor da mãe ou do pai. E tem um orgulho e uma arrogância ao mesmo tempo de estarem carregando essa dor. Claro que isso de uma forma inconsciente, né? Depois existe um amor que olha, ele vê o outro, vê a mãe e o pai e enxerga o amor dos outros em seus rostos. Temos medo apenas quando não olhamos. O amor medroso não olha, porque quando olhamos e amamos, e quando vemos que somos amados, algo se inicia, dar e receber. Primeiro receber, depois dar. Esse amor evolui. E esse é uma das leis sistêmicas que a gente estuda lá na mentoria, né? Esse dar e receber e essa reciprocidade. Então, aqui ele foi bem claro quando que esse amor quando o dar e receber inicia, quando a criança pode então deixar de ser totalmente ingênua, totalmente ligada ao pai e à mãe, naquele pertencimento absoluto, né? E dar um passo atrás e enxergar a mãe, o pai e amor entre eles em seus rostos. Porque quando um bebê, né, ele só vê ele e a mãe, depois ele vê ele e a mãe e o pai também naquele núcleo por muito tempo, né? Ele fica só vendo ele naquele amor, ele não consegue se separar para ver que a mãe e o pai lá longe dele, independente dele, tem um amor entre eles. Quando ele começa a ver esse amor entre pai e mãe, pode então evoluir para entender esse dar e receber, que é uma das leis sistêmicas que Hellinger percebeu nas leis do relacionamento humano que nos regem de toda forma, a gente conhecendo ou não conhecendo.
Tá tudo bem, aí tô vendo que vocês estão aproveitando, né? Fecharam os olhos para receber com o coração, conforme eu falei, que Hellinger a gente só lê com o coração, se ficar buscando entender muito, não entende nada, né? Tem que deixar fluir. Fantasias de onipotência. Existe mais uma coisa que está ligada ao amor das crianças, uma fantasia de onipotência. Se amar o outro, posso salvá-lo, libertá-lo. Tenho poder sobre sua vida e sua morte. Este tipo de fantasia de onipotência, naturalmente, somente as crianças, por serem cegas, têm, ou então pessoas que permaneceram crianças, que é o mais comum aqui na nossa sociedade, né? Olhar para o amor. Em princípio, sempre se trata de amor. Mostra-se que, em todo comportamento, mesmo que ele nos pareça estranho, o amor está envolvido e que depende de acharmos o ponto e a situação onde alguém está amando. Outra mentorada minha, Estefânia, que legal, que bom, que maravilha, disposta a preparar esse caminho espiritual para novos tempos. Muitas mentoradas minhas aqui, estou muito feliz. É justo quando eu estou lendo esse capítulo que só com o coração mesmo que dá para receber isso que eu tô lendo, hein? Porque eu tô, assim, chorando aqui de tão incrível que é isso. Olhar para o amor. Em princípio, sempre se trata de amor. Mostra-se que em todo comportamento, mesmo que ele nos pareça estranho, o amor está envolvido e que depende de acharmos o ponto e a situação onde alguém está amando. No momento em que achamos esse ponto, ou seja, quando o amor vem à luz, a pessoa se sente bem e em ordem, independente de como está emaranhada. Então, através deste amor, pode-se procurar e achar uma solução. Portanto, qualquer terapia onde sentimentos negativos são levados em consideração, como, por exemplo, a raiva ou exigências contra os pais, no final revela-se como fracassada. Ela não acha o ponto onde alguém ama e também não procura. Um ajudante que sabe desse amor recolhe-se diante dessas exigências. Então, essa é a famosa terapia sistêmica. O que é terapia sistêmica? É considerar o conjunto de destinos do qual fazemos parte e nos perceber apenas como um elo entre destinos. Apenas um elo, nada mais do que isso. E quando nós olhamos como terapeutas, olhamos para quem é nosso cliente, olhamos para os nossos relacionamentos e vemos através deles ou atrás deles todo o sistema e todo o amor que foi necessário para que aquela pessoa esteja ali diante de você de alguma forma. Quantos esforços, quanto amor do sistema teve que existir e de fato existiu
para que a vida chegasse até você. Você é fruto do amor desse sistema todo. Então, quando você tem algum julgamento em relação ao seu pai e sua mãe, alguma exigência, algum ponto de vista que é assim ou que é assado, você não está conectado com o amor com ele ou com ela, porque ele te colocou exatamente da forma que ele podia fazer, ou sua mãe podia fazer. Ela não podia fazer diferente porque ela fez daquela forma com tudo que ela recebeu dos antepassados dela. Agora, qual é a certeza que existe aqui? É a certeza que existe amor, porque só o amor gera vida. Então, se você vai tratar do seu cliente e olha para ele com todo o sistema dele atrás, ele como um elo nesse conjunto de destinos, você pode enxergar o amor que existe ali e não as queixas e o que Hellinger está falando aqui. Se algum terapeuta entra num tratamento e reforça de alguma forma ou dá voz àquilo que julga os antepassados, ou pai e mãe, é uma terapia fracassada. Queria que vocês comentassem aqui, que eu estou vendo que tem vários terapeutas aqui, várias pessoas que de alguma forma são ajudantes, né, como Hellinger fala, ajudantes do desenvolvimento do outro. Então, o que vocês acham desse conceito? Comenta aqui, por favor, já que são muitos que estão aqui que são facilitadores do desenvolvimento humano de outras pessoas. Bem-vindas, Casa Azul, lá de Tiradentes, né? Deixa eu ver quem mais que eu não dei oi aqui. Estefânia, já falei. Nayane, Irene, Rosana, olá. Depois, Rosana, depois você vai deixar gravado tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, ouve, porque essa hoje está assim muito incrível. Do ponto de vista sistêmico, o ajudante, ele chama ajudante, todo facilitador de desenvolvimento, ou terapeuta, Hellinger chama de ajudante. O ajudante adquire força quanto mais se alia internamente àqueles que são desprezados, acusados ou excluídos em uma família. Quando alguém tem queixas ou acusa a sua mãe ou seu pai, e o ajudante imediatamente lhes concede um lugar em seu coração, do ponto de vista sistêmico, ele estará ligado àqueles que possuem a maior força. Assim, pode ajudar muito mais ao seu cliente do que aliando-se a ele contra os seus pais. Independente do que uma criança fizer contra seus pais, por exemplo, através de exigências, acusações ou desprezo, no final castiga a si mesmo. A alma não considera as explicações com as quais gostaria de justificar o comportamento.
a alma da criança permanece vinculada aos seus pais. Também, no relacionamento entre casais, ajuda quando um parceiro toma para dentro do seu coração os pais e todas as pessoas contra as quais o outro tem uma queixa. Após um tempo, o outro perceberá e agradecerá. Ou seja, você, como facilitador, como terapeuta, como pessoa, como filha, como esposa, como namorada, você não ajuda em nada o outro se aliando à reclamação dele contra qualquer um outro. Porque esse outro do qual você está fazendo reclamação, especialmente pai e mãe, fazem parte do sistema dele, né, ou dela, e estão ali para ajudá-lo na evolução da sua jornada. Então, quando você inclui esse culpado, esse reclamado, esse chato que o outro considera, quando você inclui no seu coração, você pode ajudar ou dialogar com o outro de uma forma muito mais abrangente e de uma forma sistêmica. Isso ficou claro para vocês? É um ponto importante esse? Eu queria que vocês comentassem aqui se acharam isso interessante. Eu estou na página 49 e eu vou parar aqui, porque este próximo capítulo, a diferenciação dos sentimentos, ele é muito grande. 9h30 começa a mentoria. Então eu vou parar aqui nesse finalzinho da página 49, só na segunda-feira, dia 8, 9, 10, dia 10, né? Dia 10 eu vou então para a 11ª leitura. Já estou marcando aqui, queria saber um pouco de vocês, por favor, comenta aí o que vocês acharam. Eu achei quando eu pedi para vocês olharem com o coração, ouvirem com o coração e não com a mente, eu já percebi que a energia mudou completamente. É como se vocês tivessem todos recebido esse ensinamento de poder crescer como pessoa, né? De poder incluir o outro na sua alma, de incluir sem perdão, sem ser de uma forma arrogante, sem se considerar maior e melhor, é incluir. Na hora que você inclui o outro, eu falo muito para os meus mentores, se alguém perguntar para você o que é constelação, é só você falar: constelação é inclusão, porque é inclusão das vítimas, inclusão dos agressores, inclusão daqueles que te ofendem. Agora, é de uma forma piegas, de que você perdoa aquele que te atrapalhou, aquele que te incomoda, ou aquele que te magoou. Não, é você incluir com amor, é você desenvolver o amor dentro de você, de forma que você possa perceber que ele também está ali a serviço da vida como você. E aí Hellinger usa aqui a palavra indulgência. Gabi, engrandecendo com estes ensinamentos. Que legal, Gabi, que estão sendo muito incríveis mesmo. Estou adorando ler esse livro aqui, embora seja bastante forte. Hoje
tem várias pessoas aqui, muitas pessoas, fico muito contente com isso. Importante, Andiara, é importante sabermos como colaborar com a sistêmica do outro, criar espaços no sentir do outro para que este possa incluir o outro. Inclusão é uma palavra-chave. Ana Paula, aceitar o que é, né? Aceitar o que é. Ficar com o que é, né? Irene. Querida Virgínia, andei afastada da internet devido ao lugar onde estava. Aos poucos quero voltar a escutar você. Muita admiração. Bem-vinda, Irene. Entra lá no grupo de WhatsApp, que nessa próxima segunda-feira eu vou fazer constelação às 8 da noite. Não sei se você já está no grupo de WhatsApp ou ainda não está. Se você não está, me pede aqui que eu ponho aqui a chamada dessa live no Instagram, no Stories, e põe o link lá no Stories. Você pega o link do Instagram nos meus Stories. Do Instagram não, desculpe, do WhatsApp, do grupo de WhatsApp, para você participar da constelação. Rosana também participar, que não me conhece ainda, né? Me escreveu assim bem gentilmente. Entra no grupo de WhatsApp que eu vou fazer constelação às 8 da noite. E aí, segunda, né? Vou fazer constelação segunda-feira, dia 10 às 8 da noite. Vocês são bem-vindas para conhecerem, assistir. Se tiver alguma dor, coloca lá no grupo que eu vejo quem está com a maior energia de solução e pego esse caso para constelar. Porque não adianta também você botar uma dor genérica. Meus pais... meu pai me abandonou. Isso não é dor, isso é uma dor... você já está com ela há 20 anos. Não sei se a causa do que você está vivendo hoje, se é isso ou não. Você é da diária da Débora Azevedo, né? Muito minha amiga querida. Então, legal. Adoro essas pessoas que vêm através da Débora, vêm com muito mexidas, né? Muito legal. Então tá bom, eu vou finalizar aqui. Muito obrigada pelos comentários de todos vocês. Eu vou finalizar então aqui e espero na segunda-feira, 8h11 da manhã, aqui no Instagram, para continuar a leitura na página 49, a diferenciação dos sentimentos. Depois a dupla transferência, os sentimentos mais elevados, o céu e a terra. A gente está num trecho do livro, acho que estamos aqui, no livro, nessa partezinha. E muito bom, vocês todos aqui. Super thanks. A Andiara mandou. Super beijo para vocês. Bom final de semana.